Mas assim, o que acontece? Quando a gente fala aí da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vamos lá, né? O que é Estado Democrático de Direito? Assim, é quando leis são estabelecidas que estabelecem regras para a sociedade. Tá? Quem que estabelece essas leis? Quem vota essas leis, cria essas leis? É o legislativo. Certo? Então, quando você tenta barrar o legislativo de executar a sua função, você está fazendo um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Porque você não está deixando o Estado Democrático de Direito definir quais serão as suas regras, quais serão as suas leis, quais serão as decisões do Estado. Então, quando você ataca essa atividade, é um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. As pessoas do 8 de janeiro, quando estiverem em Brasília, o Congresso estava fechado. Os 3 palácios estavam fechados. Não impediram nada, não impediram uma única votação. Para mim, estavam lá por ilusão, porque nada ia acontecer. Tá? Mas o dia que a esquerda invadiu a Alesp, dentro de uma sessão de plenário, que estava deliberando uma legislação, e para impedir que aquilo fosse votado, eles fizeram um atentado violento ao Estado Democrático de Direito, porque impediram que uma legislação fosse aprovada ou rejeitada. E essas pessoas que foram presas no dia, foram soltas no outro dia. Não estão respondendo o processo iguais àquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro. São atitudes semelhantes, mas não iguais. Por quê? Porque um Congresso estava fechado e o outro, a sessão estava em plenário funcionando. E tentaram barrar, impedir os deputados que foram eleitos pelo povo de forma democrática a representar o povo na sua votação. Isso é um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. E você não vai poder dizer para mim que não é. Porque se você está dizendo, se você está dizendo para mim que aquelas pessoas que foram num domingo em Brasília, num recesso parlamentar, que não tinha ninguém, invadiram um Congresso fechado, vazio, fizeram atentado violento ao Estado Democrático de Direito, não tem como dizer que essas pessoas de esquerda que invadiram a Alesp não fizeram a mesma coisa. Mas elas não estão sendo punidas da mesma forma. Não estão presas como as de Brasília estão presas. Por que não estão? Porque está se cumprindo a lei, porque elas não fizeram atentado violento ao democrático de direito, só se manifestaram como idiota. Mas você está falando, na sua visão, fizeram. Não, na minha visão, eles só foram manifestantes idiotas. Para mim, na minha opinião, se eles quebraram, eles devem responder por vandalismo, como estão respondendo. Como os de Brasília também deveriam estar respondendo por vandalismo. Eu não sou a favor que elas não sejam punidas pelo crime que elas cometeram, mas o que elas não podem é pagar por um crime que elas não cometeram. Elas não podem ser acusadas de golpistas, de ataque violento ao Estado Democrático de Direito, mas por vândalos que estavam lá. E isso eu concordo, que eles sejam punidos por isso, pelos crimes que cometeram. E você, como advogado, deveria defender que a pessoa responda somente pelo crime que cometeu. Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.